A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje eu quero chamar a sua atenção para ler comigo algumas passagens das Escrituras. Primeiro quero começar por São Mateus 22, versículo 34 ao 40. Que está escrito assim: os fariseus, ouvindo que ele fizeram emudecer aos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Uma pergunta, qual é? E Jesus lhes disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para esse assunto. O primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento que Jesus Cristo respondeu a esse doutor da lei se encontra em Levítico. Esse primeiro mandamento que Jesus respondeu a esse doutor da lei se encontra em Deuteronômio 6, versículo 5. Se encontra em Deuteronômio 10, versículo 12, e se encontra em Deuteronômio 30, versículo 6, e em Lucas 10, 27. Então, esse primeiro e grande mandamento não é novo, está lá na lei. Foi o que Jesus Cristo citou. E o segundo, semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo, se encontra em Levítico 19, versículo 18. Se encontra em Marcos 12, 31, em Romanos 13, versículo 9, em Gálatas 5, versículo 14, em Tiago 2, versículo 28. E se encontra também em Marcos 12, versículo 28 ao 34, em Lucas 10, versículo 25 ao 29, e em Lucas 20, versículo 35 e 36. Então, eu citei esses versículos porque não vai dar tempo para me recorrer toda a Bíblia, senão esse vídeo daria mais de 2 horas ou mais. Mas eu separei algumas passagens para a gente ler, como João 12, versículo 47 ao 50. Está escrito assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus Cristo falando. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, nós não temos o direito de julgar ninguém, porque o que vai julgar é a palavra no último dia. É isso que vai ocorrer com tudo aquilo que você fizer,
tudo aquilo que eu fizer, nada disso vai adiantar. O nosso julgamento será naquele dia feito por essa palavra, foi o que Jesus falou. Agora, no 49, Jesus Cristo disse: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento, quanto ao que dizer e ao que falar. Então, o que Jesus ensinou foi o Pai que deu. Jesus não ensinou nada dele mesmo. Agora vamos para os 50. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Então, você percebeu? Agora, vamos para João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Jesus Cristo falou: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um pelos outros. Então, só seria discípulo de Jesus se amasse uns aos outros. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Agora, muitas pessoas dizem que Jesus anulou os mandamentos e deu um novo mandamento. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção. Pega o rodapé da sua Bíblia e vê aí de onde que Jesus Cristo tirou esse novo mandamento. De Levítico 19, versículo 18. É o mesmo que ele falou em São Mateus 5, 43 e 5, 44. Isso aqui não é um novo mandamento, é um mandamento antigo. Agora, se alguém não obedecia esses mandamentos, aí é outra coisa. Eu estou falando, mostrando para vocês de onde que Jesus tirou. Agora, João 14, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo disse: se me ama, guardarei os meus mandamentos. Então, quem ama Jesus, guarda os mandamentos de Jesus, que eram os mandamentos do Pai. Agora, no versículo 21 de João 14, Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Foi Jesus que falou, não foi eu não. Meu irmão, eu não estou falando isso aqui para você crer no que eu estou falando, não. Leia as escrituras. Não acredita no que eu estou falando, não. Eu estou citando aqui o capítulo e o versículo. Agora, João 15, versículo 8 ao versículo 12. Jesus Cristo disse: nisso é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim serei meu discípulo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este:
que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. É o mandamento de Jesus. Jesus diz que ele guardava os mandamentos do Pai. Do mesmo modo, ele disse: se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus guardava os mandamentos do Pai? A Bíblia diz que sim. Eu não estou inventando aqui não. Estou citando a Bíblia para você. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios 2, versículo 14 e versículo 15. Está escrito assim, o apóstolo Paulo falando: porque ele é a nossa paz, falando de Cristo, o qual de ambos os povos fez um, de judeus e gentios, ele fez um povo só, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Agora no 15, preste atenção, isso é a lei dos mandamentos contido em ordenança. Então é isso que Jesus Cristo desfez ali na cruz, na sua carne. Era a lei dos mandamentos contido em ordenança. Todos aqueles mandamentos da lei que era contido em ordenança, Jesus Cristo desfez ali na sua carne na cruz, para criar em si mesmo um dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. Então Jesus, ali na cruz, ele não anulou os 10 mandamentos de Deus, ele anulou os mandamentos que era criado em ordenança, contido em ordenança. Hoje você não pode apedrejar ninguém. Eu jamais vou chegar aqui para você dizer, eu creio nos mandamentos de Deus, é dessa forma, meu irmão. Eu só creio que só Jesus salva e mais ninguém. Fora disso aí você está perdido, eu estou perdido. Eu ponho a minha esperança em Cristo, porque a lei não perdoava o pecado de ninguém. Aqueles mandamentos lá, na forma de ordenança, não tirava seus pecados não. Quem tirou foi o Senhor Jesus. Por isso, creia no Senhor Jesus e nos seus ensinamentos e naquele que ensinou os seus apóstolos. Sabe por quê? Hoje o negócio é tão esquisito que eu já vi várias pessoas dizer assim: Jesus falou uma coisa, os apóstolos falam outra. Meu irmão, isso é tudo conversa fiada, isso é tudo mentira desse povo que quer enganar vocês com palavra mentirosa. Por exemplo, Lucas 10, versículo 16. Não acredita no que eu estou falando não, meu irmão. Lê as escrituras você aí. Não acredita não. Lê você as escrituras, meu irmão. Lucas 10, 16. Jesus Cristo diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quem ouve os apóstolos, ouve a Jesus. Quem rejeita os apóstolos, rejeita a Jesus. E quem rejeita a Jesus, rejeita aquele que enviou Jesus. Quem enviou Jesus foi o Pai, foi Deus. Agora, João 15, versículo 20. Jesus Cristo disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então você está vendo aí que quem guarda as palavras dos apóstolos, guarda as palavras de Jesus. Então, como que muitas pessoas dizem assim: Jesus falou assim,
os apóstolos fizeram assim. Eu fico com Jesus. Ô, meu irmão, isso é tudo conversa fiada. Siga as escrituras, não siga o que eu estou falando, não. Agora, em 1 João 2, versículo 3 ao versículo 8, preste atenção. E nisto sabemos que o conheçamos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amado, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio, estes mandamentos antigos é a palavra que ouviste. Então, os mandamentos que João deu e Jesus deu, não era mandamento novo, não. Era mandamento que desde o princípio vocês ouviram. Era a palavra de Deus. No 8, contudo, um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, já brilha a verdadeira luz. Meu irmão e minha irmã, agora eu quero ler para vocês a segunda epístola de João. Segunda epístola de João, 1, do versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: muito me alegro por ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai de Deus. Agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Tá vendo que o mandamento de você amar uns aos outros é o mandamento que desde o princípio nós tivemos, não é um mandamento novo, não. Como muitos dizem aí, não, meu irmão. Porque os mandamentos de Deus é amor. Os mandamentos de Deus é amor. Mas muitos, infelizmente, falavam que cria nos mandamentos de Deus, mas rejeitava o amor um pelos outros. É o que a gente está vendo hoje, é muita disputa um com os outros por causa de religião, sendo que a religião escraviza as pessoas, religião separa as pessoas. Por isso que eu odeio religião, não quero papo com religião, porque o religioso não conhece Cristo, não. O religioso separa de todo mundo por causa de contenda, e não é isso que Deus quer, não. Deus quer isso, é o amor, que nós amamos uns aos outros, conforme os seus mandamentos. Quando João diz que desde o princípio, meu irmão, é desde Gênesis. Então a palavra de Deus existe desde o princípio. No versículo 6, João disse, e o amor é este, 2 pontos, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, ponto. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andei. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o anticristo, tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percai o fruto, do vosso trabalho.
antes receba plena recompensa todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Meu irmão, minha irmã, não vai além do ensino de Cristo, porque aquele que vai além do ensino de Cristo não tem a Deus e nem a Cristo, é o que João está falando. Não é eu que estou inventando, não. Segunda Epístola de João 1,9. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem tampouco saudei, porque quem sauda participa das suas má obras. Então, se alguém vem na sua casa e não traz esse ensino de Cristo, não recebe não, meu irmão, senão você vai participar dessas má obras. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Quando João estava falando disso aqui, João estava combatendo a doutrina do gnosticismo, que não cria que Jesus Cristo veio em carne, cria que Jesus Cristo era 100% espírito e não carne. Então João estava combatendo o gnosticismo. Agora eu quero te chamar a atenção para a conclusão desse vídeo, que é aos Colossenses 2, versículo 13 e 14. Gostaria que você prestasse bem atenção, que diz assim: e a vós, quando estava morto nos vossos delitos, que era nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, todos os pecados. Quando nós estávamos mortos, Cristo veio e perdoou todos os nossos pecados. Agora no 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança. Então, o que foi que Cristo aboliu, o que foi que Cristo desfez ali na sua cruz, era havendo riscado. O que foi que Cristo riscou? Havendo riscado o escrito de dívida, de pecado. Foi o que Cristo riscou ali na cruz, que havia contra nós. Suas ordenanças, eram as ordenanças. Então Cristo não aboliu os mandamentos de Deus, não. Aboliu foi aquelas ordenanças que era contra nós. Ali Cristo cravou na cruz a nossa dívida, os nossos pecados. Você pode ler aí na sua Bíblia, NVI, na Ferreira de Almeida. Eu estou lendo aqui na Ferreira de Almeida, mas a NVI ainda está mais bem explicada. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Aquelas ordenanças, então Cristo fez o quê? Ele pegou e ali ele riscou, tá? Foi aquelas dívidas, ele apagou, perdoou todos os nossos pecados, o qual nos era contrário, removeu-o no meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o que foi que Cristo cravou na cruz? Ele cravou na cruz, Paulo deixa bem claro que era a dívida, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz.
Por isso que o nosso Salvador é Jesus, o nosso Redentor é Jesus, o nosso mediador é Jesus, o nosso advogado é Jesus. Nós não temos outro, meu irmão, de jeito nenhum. É Jesus. Ou você crê na pessoa de Jesus, ou você perece. Era isso, meu irmão, que eu tinha para falar para vocês hoje. Tinha muitas coisas para mim ler junto com vocês, mas o tempo não vai dar, porque esse vídeo já passou de 25 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.